Olá, eu sou Júlia Crispim, sou psicóloga, vou falar sobre o TDAH, essa sigla que tem sido tão falada, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que pode gerar vários sintomas que muitas vezes na infância são confundidos, né? Que são Eles se dividem em três tipos. TDAH do tipo hiperativo, mais comum nos meninos, desatentivo, que é o desatento, com uma predominância maior entre meninas, e o tipo combinado, que inclui a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Mas o que mais que eu posso falar sobre o TDAH? Segundo o DSM, existe uma classificação que é feita da seguinte forma: existem 3 níveis, que é o nível leve, o moderado e o nível grave, né? Que se não for tratado, fica mais complicado. Então, para identificar, para fazer o diagnóstico, como é feito isso? Então, normalmente nas escolas em que a criança vai fazer com que esses sintomas fiquem mais evidentes, né? A criança em casa, ela vai ser uma criança agitada, aquela criança que começa uma brincadeira, para e vai para uma outra brincadeira, e aí fica naquela agitação. Muitas vezes o pai e a mãe ficam falando que é muito agitada, coisa e tal. E aí quando chega na escola, né, a turma, né, como se fosse aquele nivelamento, né, é como se fosse uma régua. E aí os professores, eles vão sinalizar para os pais que aquela criança, ela está com um padrão que não é esperado para a sua idade, ela está muito inquieta, né? Aí solicitam que leve ao psicólogo, e aí o pediatra, né? O pediatra encaminha para o neuropediatra, o neuropsiquiatra, o neuropsicólogo, e o conjunto, né, dessas consultas entre psiquiatra infantil, neuropsicólogo, é feito, o neuropsicólogo faz um exame chamado neuropsicodiagnóstico, que ele é fundamental, ele é muito importante para fechar o diagnóstico. Nesse exame são feitas entrevistas com os pais, é solicitado um relatório da escola para que a escola envie para o neuropsicólogo um raio-x, né, de como é essa criança em sala de aula. É feito também uma bateria de exames, de avaliações para verificar as habilidades dessa criança. E quando a criança está usando a medicação, é feita avaliações com medicações ou sem medicações para fechar o diagnóstico. Uma vez fechado o diagnóstico, qual será o próximo passo? O próximo passo é o tratamento. Como é que é feito o tratamento para uma criança, adolescente ou até mesmo um adulto com TDAH, né? Porque muitas vezes o adulto chega lá na fase adulta e quer tentar entender determinados sintomas que ele tem, como, por exemplo, procrastinação, falta de atenção, impulsividade, questões, dificuldades muitas vezes em manter relacionamentos, né? A impaciência mesmo de um modo geral. E aí o que fazer para melhorar, né, esse quadro, né? E o DSM deixa claro que mesmo quando a pessoa faça lá no mundo adulto, né, ele tenta identificar, é necessário que os sintomas do TDAH, aqueles que eu já falei com vocês, né, os critérios da desatenção, da impulsividade, eles tenham surgido na infância até 12 anos de idade, tá? Então, mas o que exatamente, como é que diagnostica mesmo? O que vai ser determinante, né? A palavra prejuízo, ela é fundamental. Então, para que seja considerado TDAH, tem que ter um prejuízo nas relações sociais, no ambiente escolar, né? Então, quando é fechado o diagnóstico, é feito um encaminhamento para a psicoterapia, que pode ser com um psicólogo de outras linhas, mas uma linha que a gente considera como uma linha padrão ouro, né? Para o tratamento do TDAH, é a linha TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai atuar diretamente nos pensamentos, né? O psicólogo vai ajudar essa criança a ter um foco nos seus próprios pensamentos e tentar dominá-los, tentar desenvolver estratégias para que ela possa ter
um foco nas suas atitudes, tentar melhorar, tentar buscar formas para lidar com as frustrações, com a desregulação emocional, com aquela questão do esperar, né? Porque as crianças, de uma forma geral, elas têm uma dificuldade de esperar, né? Mas chega numa fase que é difícil para ela, então isso se chama controle inibitório. Então, essa região aqui que nós chamamos de testa, que é a região chamada córtex pré-frontal, ela ajuda no planejamento das nossas atividades, né? Das nossas atitudes, das nossas ações, né? Melhor dizendo. Então, para a gente, por exemplo, ir para um lugar em que tem que se esperar, tem uma fila, a gente já fica assim, sabe, né? Muitas vezes a gente fica impaciente. Na criança, no adolescente, no adulto com TDAH, essa dificuldade em esperar, ela é muito mais forte. Então, muitas vezes, na rotina, em casa, os pais vão perder inúmeras vezes, vão ficar impacientes, vão ficar dizendo para essa criança que ela está demorando muito, que está difícil, que ela não está colaborando, coisa e tal. E isso tem um impacto negativo na vida dessa criança, né? Porque ela vai ficar escutando o tempo todo essas coisas e isso não é bom. Então, uma forma que é muito importante, que eu ressalto para os pais de crianças que já têm esse diagnóstico, né? Que é fruto de um transtorno, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce com essa condição, né? O cérebro dela, ele tem essa região, nessa região que eu já falei, o córtex pré-frontal, ele é imaturo, então ela vai ter dificuldade para compreender determinadas coisas, mas com muita repetição e com algo que é fundamental para os pais, que eu falo, que eu ressalto, né? O ambiente, ele vai ser modelador, ele tanto vai ajudar quanto vai prejudicar. Então, quando os adultos que lidam, né, ou os cuidadores, ou o cuidador, né, lida com essa criança de uma forma assertiva, de uma forma que ele tenha a própria sua autorregulação, que não fique o tempo todo chamando atenção, mas que tente transformar isso de uma forma diferente, que principalmente ele tenha a sua autorregulação, que não fique se desregulando, porque a criança ela vai acabar ficando desregulada muitas vezes, e isso muitas vezes durante o dia, e se o adulto também entra nessa condição, fica um clima muito complicado. E aí a criança ela tem essa questão forte dentro de casa, de que ela tem essa dificuldade muito grande, ela também vai escutar isso na escola, porque também ela vai ter dificuldade em esperar nas brincadeiras com os colegas. Então os colegas muitas vezes não poderão fazer bullying com essa criança. E tudo isso é importante para que ela desenvolva, junto com o terapeuta, formas, estratégias para ela lidar com as suas dificuldades. Feito isso, essa criança ela tem todo o potencial dela para ser trabalhado. Ela tem coisas muito positivas, elas são muito criativas, elas são engraçadas, elas são inteligentes, ela tem um potencial que precisa ser direcionado. Ela precisa melhorar, ela precisa tratar as questões dela, as habilidades positivas, as questões que interferem no desenvolvimento das habilidades sociais devem ser trabalhadas, porque como um todo, isso desenvolvendo, enxergando as habilidades positivas, trabalhando aquilo que ela tem, a sua criatividade, a sua inteligência, trabalhando as dificuldades, ela vai chegar na pré-adolescência, na adolescência com uma autoestima mais elevada. E isso vai ser muito bom. Porque quando chegar lá na frente, ela vai conseguir se autorregular, ela vai conseguir compreender, vai conseguir esperar mais, e o resultado de tudo isso será muito positivo. Mas para isso é necessário o engajamento dos pais, é necessário algo que nós psicólogos chamamos de psicoeducação dos pais, né? Que é para trabalhar o manejo parental. Então, hoje eu vou terminar esse assunto, mas fiquem atentos, pais, porque TDAH é algo para ser realmente encarado com seriedade, não é uma simples brincadeira, não é uma hiperatividade, não é uma coisa passageira, mas desenvolvendo as estratégias importantes para a sua criança, vai ficar tudo bem, ela vai chegar na vida adulta
com plenitude, sabendo lidar com as questões dela. Tchau, tchau, um abraço.